Em nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá uma porção da vontade de Deus para minha alma. Abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vamos meditar, aqui ler o Livro do Céu, volume 27, 12, do dia 6 de novembro de 1929. Jesus, centro da criação. A palavra desabafar da alma. Valor dela. Quem é a portadora das obras de Deus? Meu abandono no Fiat continua. E me parece que toda a criação e as tantas obras que encerra são minhas amadas irmãs, mas tão vinculadas a mim que somos inseparáveis, porque uma é a vontade que nos anima. E tudo que fez meu doce Jesus, estando na terra, forma minha vida. Então, eu me sinto como se estivesse presa com Jesus e com todas as suas ações. Então, me sentia circundada por tudo. E no centro de todas as coisas, via meu doce Jesus, taciturno, que se bem que no meio de tantas obras, tudo era silêncio e não tinha quem dizer uma palavra. As obras mais belas estavam mudas para ele. Então, atraindo-me a ele, disse-me: minha filha, Jesus falando, eu sou o centro de toda a criação, mas centro isolado. Tudo está ao meu redor e tudo depende de mim. Mas como as coisas criadas não têm razão, não me fazem companhia. Dão-me glória, honram-me, mas não quebram a minha solidão. O céu não fala, o sol é mudo, o mar agita-se com suas ondas, silenciosamente murmura, mas não fala. É a palavra que rompe a solidão. Dois seres que trocam com palavras seus pensamentos. Os afetos e o que querem fazer é a alegria mais bela, a festa mais pura, a companhia mais doce. Seus segredos manifestados em palavras formam a mais amada harmonia. E se esses dois seres se combinam em seu sentimento, nos afetos, e um vê sua vontade no outro, é a coisa mais grata que pode existir, porque um sente sua vida no outro. Grande dom é a palavra, é a desembocadura da alma, o desabafo do amor, é a porta de comunicação, é o intercâmbio das alegrias e das dores. A palavra é a coroa das obras. Com efeito, quem formou e coroou a obra da criação? A palavra de nosso Fiat. Conforme falava, saíam os presságios de nossas obras, uma mais bela que a outra. A palavra formou a coroa mais bela, a obra da redenção. Se eu não tivesse falado, o evangelho não existiria e a igreja não teria o que ensinar aos povos. O grande dom da palavra tem mais valor do que todo mundo. Jesus falando ainda: agora, filha do meu querer,
divino. Queres tu saber quem rompe a minha solidão em meio a tantas obras minhas? Quem vive minha divina vontade. Esta criatura vem no meio a este centro e me fala. Me fala de minhas obras, me diz que me ama por cada uma das coisas criadas. Me abre o seu coração e me fala de seus íntimos segredos, me fala de meu fiat divino e de sua dor, porque não o vê reinar, e meu coração, ao ouvi-la, sente seu mesmo amor e dor nela. Se sente como retratado e conforme fala, meu coração divino se inflama de amor, de alegria, e não podendo contê-lo, abro minha boca e falo longamente. Abro meu coração e vazio meus mais íntimos segredos no seu. Falo de meu querer divino como fim único de todas nossas obras. E enquanto falo, sinto a verdadeira companhia, mas companhia faladora não muda. Companhia que me entende, que me faz feliz e que posso me dedicar a ela. Não foram talvez desabafos de amor, transfusões de vida de um no outro, o que fazíamos com tudo que te manifestava de meu querer divino, e que enquanto falava, servia para entreter-nos e para formar a mais doce e agradável companhia? Uma alma que vive em minha divina vontade é tudo para mim. Suplanta-me ao muitíssimo de minhas obras. Ela me fala por tudo, me faz feliz, e eu não me sinto só. E tendo a quem dar o grande dom de minha palavra, não fica mais o Jesus mudo, que não tem a quem dizer uma palavra, e que se quero falar, se não está o meu fiat, não sou entendido. Mas o Jesus que fala e que tem a sua companhia. Agora a Luísa falando. Depois, minha pobre e pequena mente continuava se perdendo no fiat divino. E meu amável Jesus acrescentou. Agora Jesus falando. Minha filha, minha divina vontade simplifica a criatura e esvazia tanto de tudo o que ela não pertence, a ela não pertence. E não fica outra coisa do ser humano que um complexo de simplicidade, simples, o olhar, a palavra, os modos, os passos nela, como dentro de um espelho. Se vê o selo da simplicidade divina. Por isso, quando meu querer divino reinar sobre a terra, não existirá mais o fingimento, a mentira, que se pode chamar princípio de todo mal. Enquanto a simplicidade, como princípio de todo verdadeiro bem, será a característica que mostrará que aqui reina a divina vontade. Agora você deve saber que é tanto nosso amor por quem se faz dominar por nosso fiat divino, que tudo que queremos que faça a criatura vem formado primeiro em Deus mesmo e depois passa nela. E como sua vontade e a nossa é uma, tem-no como ato seu e repete-o quantas vezes o queremos. Então, quem vive em nosso querer divino é a portadora de nossas obras, a copiadora e a repetidora contínua delas. Como o olho de luz que possui, dado por meu querer, olha fixamente em seu Criador para ver o que está fazendo, para absorvê-lo em si, para dizer-lhe:
Não quero fazer outra coisa senão o que faz Sua Majestade adorável. E nós nos sentimos duplamente felizes, porque não sejamos felizes sem a criatura. Porque em nós a felicidade é por natureza, né? Mas porque vemos a criatura feliz que, em virtude de nosso querer, se aproxima de nossa semelhança, ama com o nosso amor e glorifica-nos com as nossas próprias obras. Sentimos que a potência criadora de nosso Fiat nos reproduz e forma nossa vida e nossas obras na criatura. Livro do Céu, volume 27, 13, do dia 10 de novembro de 1929. Somente os pequenos entram a viver na divina vontade. Exemplo da criança. Diferença entre a criação do universo e a do homem. Luísa falando. O Fiat divino me absorve toda em sua luz. E essa luz, para me dar seu primeiro ato de vida, me pulsa no coração e me faz sentir o batimento de sua luz, o batimento de sua santidade, de sua beleza e potência criadora. E minha pequena alma a sinto como uma esponja, toda embebida nesses batimentos divinos. E não podendo contê-lo, tudo por minha pequenez, e sentindo-se queimada pelos raios ardentes do sol do Fiat divino, penando vai repetindo: Fiat, Fiat, tenha piedade de minha pequenez. Sinto que não posso conter sua luz. Sou muito pequena, e por isso você mesmo forma o vazio, alarga-me, e assim poderei conter mais luz, a fim de não ficar sufocada por essa luz, que não me é dado o poder abraçá-la, para encerrá-la em minha pequena alma. Mas enquanto isso eu pensava, meu doce Jesus me disse, agora Jesus falando: minha pequena filha, coragem. É verdade que você é muito pequena, mas você deve saber que meu Fiat divino, só os pequenos entram a viver em sua luz. E a cada ato que fazem, esses pequenos, em minha divina vontade, sufocam a vontade deles, dando-lhe uma doce morte ao querer humano. Porque na minha mão não há nem posto, nem lugar para fazê-lo agir. O querer humano não tem nem razão, nem direito. Perde seu valor ante uma vontade, razão e direito divino. Acontece entre vontade divina e humana. Como poderia acontecer a uma pequena criança que por si só parece que sabe dizer e que pode fazer alguma coisa, mas se é posto junto a um que possui todas as ciências e é perito nas artes, o pobre pequeno perde seu valor. Fica mudo e não sabe fazer nada. E fica fascinado, extasiado, do belo dizer e do bom agir do sábio. Minha filha, é assim que acontece. O pequeno, sem o grande, sente que é alguma coisa. Em vez disso, ante o grande, se sente menor do que é. Muito mais ante a alteza e imensidão de minha divina vontade. Agora, tu deves saber
que quantas vezes a alma opera na minha divina vontade, se esvazia da sua e forma tantas portas para fazer entrar por elas a minha. Acontece como a uma casa que possa possuir o sol dentro dela. Quantas mais portas haja, tantos mais raios extras saiam por cada uma das portas. Ou como um metal que foi perfurado, posto de frente ao sol, quanto mais buracos tem, cada pequeno buraco se enche de luz e possui o raio de luz. Tal é a alma. Quantos mais atos faz em minha divina vontade, tantas entradas demais lhe dá, em modo de deixá-la toda irradiada de luz de meu fiat divino. Agora, Luísa falando. Depois disso, eu estava seguindo meu giro na criação, para seguir os atos do Fiat Supremo feito nela. E meu doce Jesus acrescentou. Agora Jesus falando. Minha filha, há grande diferença entre a criação de todo o universo e a criação do homem. Na primeira, esteve nosso ato criativo e conservativo. E depois que foi tudo ordenado e harmonizado, nada de novo acrescentamos mais. Em vez disso, na criação do homem, não só esteve o ato criativo e conservador, mas também se acrescentou o ato ativo e de uma atividade sempre nova. E isto porque o homem era criado à nossa imagem e semelhança. E sendo o ente supremo, um ato novo contínuo, também o homem devia possuir o ato novo de seu Criador, que de algum modo o assemelhasse. E por isso, dentro e fora dele, ficou o nosso ato ativo de contínua novidade, e em virtude desse nosso ato ativo, o homem pode ser e é novo nos pensamentos, novo nas palavras, novo nas obras. Quantas novidades não saem do gênero humano? E se o homem não dá seu ato novo, contínuo, senão a intervalos, é porque não se faz dominar por minha divina vontade. Como foi bela a criação do homem! Nela estiveram nosso ato criativo, conservador e ativo. Infundimos como vida em sua alma a nossa divina vontade. E colocamos como sangue de sua alma nosso amor. E por isso que o amamos tanto, porque ele não é só nossa obra, como todo o resto da criação, mas que possui parte de nossa vida em modo real. Sentimos nele a vida de nosso amor e como não amá-lo? Quem não ama as coisas próprias? E se não as amasse, iria contra a natureza. Por isso, nosso amor ao homem dá no incrível, mas a razão é clara. O amamos porque saiu de nós, é nosso filho e parte de nós mesmos.
se o homem não trocar seu amor com o nosso, se não nos cede sua vontade para reter a nossa, é mais que um bárbaro e cruel contra o seu Criador e contra si mesmo, porque não reconhecendo o seu Criador e não amando, forma-se dentro e fora de si um labirinto de misérias, de fraquezas e perde sua verdadeira felicidade. Ao rejeitar nossa divina vontade, se põe à distância com seu Criador. Destrói o princípio de sua criação, consumindo o sangue de nosso amor em sua alma para fazer correr o veneno de sua vontade humana. Por isso, até que nossa vontade não seja reconhecida e não forme seu reino em meio às criaturas, o homem será sempre um ser desordenado e sem semelhança daquele que o criou. Livro do Céu, volume 27, 14, do dia 14 de novembro de 1929. Como os direitos da criação são justos e santos. Exemplo do sol. E como quem vive na divina vontade é o verdadeiro sol. Estou sempre em minha amada herança do Fiat divino. É Luísa falando. Quanto mais dentro estou, mais sinto amá-la. Quanto mais caminho nela, tanto mais se descobre. Mas se faz conhecer e me diz: vive sempre em tua preciosa herança, que com tanto amor te foi dada. Ela é tua, será sempre tua, inseparável de ti. Jamais permitirei que minha pequena filha não sinta o batimento de minha luz, o respiro de meu ar balsâmico, a vida de minha divina vontade. Mas enquanto minha pequena mente se perdia no querer divino, meu amado Jesus, saindo de dentro da mesma luz do Fiat divino, me disse. Agora, Jesus falando para Luísa: minha filha, o sol, porque possui a força da unidade de sua luz, dada a ele por seu Criador, ela não está sujeita a se dividir, nem sequer a perder uma pequena gota de luz. Assim, em virtude desta força única de luz que o sol possui, não há nada que toque, que invista e que não dê seus preciosos efeitos. O sol parece que se diverte com a terra, dá seu beijo de luz a cada uma das criaturas, e cada planta abraça todos com seu calor. Parece que sopra e comunica as cores, a doçura, os sabores, e quanto mais generoso em dar seus efeitos. E por que isso? Porque quer manter os direitos de sua criação e não perder nada do que Deus lhe doou. Se o sol perdesse sua luz, iria terminar pouco a pouco em não ser mais sol. Os primeiros direitos, do modo como todas as coisas foram criadas, compreendendo o homem, são sagrados, santos e justos. E com justiça, todos se deveriam manter no primeiro ato como foram criadas.
Só o homem não soube manter a grande honra de como foi criado por Deus, mas lhe custou demasiado caro, e por isso sobre ele choveram todos os males. Agora, minha filha, quem vive em minha divina vontade possui os direitos de sua criação. E por isso vive mais que sol na unidade de seu Criador. Ela é a reprodutora dos efeitos da unidade divina. Nesta unidade, recolhe tudo, abraça todos, esquenta todos e, com o sopro da unidade divina, produz todos os efeitos que há no reino da graça, nos corações das criaturas. Mas quanto mais que sol se diverte em tocar tudo, com seus toques da santidade, virtude, amor, doçura divina, e gostaria de encerrar a todos na unidade de seu Criador. Mas enquanto quer dar tudo, ciumenta, se conserva os direitos de sua criação, isto é, a vontade de seu Criador, como seu primeiro ato e princípio de sua criação, e diz a todos: eu não posso descer de dentro do fiat divino e nem quero perder nem sequer uma gota dele. Perderia meus direitos, o que não quero fazer, mas sim subo todos e uma será a vontade de todos. Assim faremos vida comum, mas até que estejais no baixo da vontade humana, como sol, vos dareis os efeitos da vontade divina, mas sua vida será sempre minha, implorando e esperando por todos na vontade do nosso Criador. Quem vive em minha divina vontade é o verdadeiro sol, do qual aparentemente não se vê outra coisa que luz. E não se sente mais que calor, mas dentro daquela luz e calor, quantos bens não há? Quantos efeitos? Dentro daquela luz e calor está encerrada a vida e os bens da terra. Assim, quem vive em meu fiat divino, aparentemente se vê criatura, mas dentro há uma vontade divina que sustenta tudo, céu e terra, e que não quer ter ociosa aquela que possui tanto bem. Livro do Céu, volume 27, 15, do dia 20 de novembro de 1929. Tema: a paz é o perfume, o ar, o alento de Jesus. As obras de Deus estão todas ordenadas. Como faz primeiro as coisas menores e depois as maiores. Exemplo da criação e da redenção. Agora, Luísa falando. Estava pensativa por esta bendita impressão das verdades acerca da divina vontade. E a qualquer custo teria querido impedir que publicassem coisas que me correspondem. E tantas outras coisas que me disse meu amado Jesus. Sinto um prego fixo na alma
que me amarga até a medula de meus ossos. Então pensava em mim. O bendito Jesus podia falar primeiro de sua adorável vontade e depois todo o resto. Assim me pouparia esta dor que tanto me transpassa. Mas enquanto desabafava minhas amarguras, meu sempre amável Jesus, todo bondade, me apertou entre seus braços e me disse, agora Jesus falando, minha filha, ânimo, não perca a paz, ela é um perfume, meu ar é o efeito que produz meu alento. Então, na alma em que não há paz, eu não me sinto em minha morada real. Encontro-me a desgosto minha mesma divina vontade. Esse é Jesus que está falando. Que em natureza é paz. Se encontra como o sol, quando as nuvens se põem frente à luz e impede que o sol resplandeça em sua plenitude sobre a terra. Pode-se dizer que quando a alma não é toda paz, não importando quais sejam as circunstâncias, é para ela uma jornada chuvosa. E o sol de minha divina vontade se sente como impedido de comunicar-lhe sua vida, seu calor, sua luz. Por isso, te tranquilize e não formes nuvem em tua alma. Elas me fazem mal e não posso dizer. Estou nesta criatura com a paz perene, com minhas alegrias e com minha luz de minha pátria celestial. Agora, filha do meu querer, tu deves saber que eu sou ordem e por isso todas as minhas obras são ordenadas. Olha como a criação é ordenada. A finalidade da criação era o homem. Não obstante, não criei o homem primeiro. Se o tivesse feito, não teria sido ordenado onde... Desculpa. Ai, meu Deus. Onde colocar este homem? Onde é que ele está? Sem sol que o iluminasse, sem o pavilhão do céu que o fizesse de estadia, sem plantas que o alimentassem, tudo era desordem. E meu Fiat reordenou e criou tudo. E depois de que formou a mais bela habitação, criou o homem. Não vês nisso a ordem de teu Jesus? Agora também para ti devia ter a ordem. E se bem que nossa primeira finalidade era fazer-te conhecer nossa vontade divina, a fim de que reinasse em ti como rei em sua própria habitação real. E dando-te suas lições divinas, pudesse ser porta-voz para fazê-la conhecer aos demais. Mas era necessário, como na criação, preparar o céu em tua alma, adorná-lo de estrela com os tantos conhecimentos das belas virtudes que te manifestei. Eu devia descer no baixo de tua vontade humana
para esvaziá-la, purificá-la, embelezar e reordená-la em tudo. Pode-se dizer que eram tantas espécies de criações que fazia em você. Devia fazer desaparecer a antiga terra desordenada de sua vontade humana, para voltar a chamar a ordem do fiat divino no fundo de seu interior, que fazendo desaparecer a terra antiga de todo o seu ser, fez ressurgir com sua força criadora céus, sóis, mares de verdades surpreendentes. E tu sabes como tudo isso foi amadurecido com a cruz, ao segregar-te de tudo, fazendo-te viver na terra como se para ti não fosse terra, mas sim céu, tendo-te sempre absorvida ou comigo ou no sol do meu fiat divino. Então, tudo que fiz em ti não foi outra coisa, senão ordem que se manifestava para te dar o grande dom da minha vontade divina, como foi dado ao primeiro homem no princípio da sua criação. E por isso houve tantos preparativos, porque deviam servir aquele homem que devia possuir o grande dom de nossa vontade, como sua predileta herança. Símbolo este dos dois grandes preparativos feitos em tua alma. Por isso adora minhas disposições e me agradeça sendo fiel. Outro exemplo é minha redenção. E como é necessário fazer as obras secundárias para obter a tentativa de formar as obras primárias de uma finalidade prefixada. Minha descida à terra, ao tomar carne humana, foi propriamente isto, de elevar novamente a humanidade e dar os direitos à minha vontade divina de reinar nesta humanidade. Porque ao reinar na minha, os direitos de ambas as partes, humanos e divinos, readquiriam o vigor. No entanto, pode-se dizer que eu não disse quase nada, apenas alguma palavra fazendo entender que eu tinha vindo ao mundo só para fazer a vontade do Pai Celestial, para fazer compreender sua grande importância e, em outras circunstâncias, disse: é minha mãe, minhas irmãs, e me pertence àqueles que fazem a vontade de meu Pai. De resto, calei-me enquanto era propriamente este o fim de constituir o reino da minha vontade divina no meio das criaturas. Porque era justo que não só devia pôr a salvo as criaturas, mas devia também pôr a salvo a minha divina vontade, dando-lhe novamente seus direitos sobre toda a carne, como tinha dado sobre a minha. De outra maneira, teria sido uma desordem na obra da redenção. Como vir para pôr a salvo as criaturas e nossos direitos divinos, aqueles do nosso fiat, deixá-los ir à ruína? Isso não pode ser. Mas, apesar de que a primeira finalidade era de ajustar as partidas da minha divina vontade, me conformei em ser como médico celeste e dar remédio e medicamentos, falava de perdão, de desapego. Instituiu o sacramento, sofria penas atrozes até morrer. Pode-se dizer que era a nova criação que preparava
para que as criaturas pudessem receber a minha vontade divina como rei em meio a seu povo, para fazê-la reinar. Assim fiz contigo. Primeiro te preparei, te falei de cruzes, de virtudes, de amor, para te dispor a escutar as lições do meu Fiat, a fim de que, conhecendo, os amasses e sentindo em ti o grande bem de sua vida, desejarias dar sua vida a todos, fazendo conhecer, amar e reinar.